A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira assinalou neste domingo 75 anos de existência. A ocasião contou com a realização de uma sessão solene, seguida da realização de 2 concertos pelo coro e pela banda filarmónica. Registro para a presença de diversas individualidades, nomeadamente o presidente da Sociedade, Joaquim Góis, que no decorrer da sessão comemorativa das Bodas de Diamante fez um breve historial da vida da coletividade. Para além de Joaquim Góis, registro para outras pessoas que marcaram presença nesta sessão, casos de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, do vereador Hugo Cristóvão ou também de Alexandre Horta, presidente da União de Freguesias Além da Ribeira Pedreira. Mas foi António Ribeiro Mendes, recentemente eleito presidente da Assembleia Geral, que abriu a sessão para referir que esta é uma coletividade que continua fiel aos objetivos traçados pelos seus fundadores. Nesta freguesia, ou nesta pequena aldeia, que deu nome à Junta de Freguesia da Pedreira e hoje pertence à União das Freguesias da Além da Ribeira e da Pedreira, existe uma coletividade que continua a ser fiel aos princípios dos seus fundadores, aliás, razões e justificação de continuar com uma obra que tem em vista o bem comum. Ao longo dos anos, com vários dirigentes que deixaram o seu cunho pessoal a esta coletividade, tem uma banda, uma escola de música que apela ao interesse cultural dos jovens das zonas limítrofes. O seu coro vai resistindo à atividade esportiva no passado, com épocas de glória, que eu gosto aqui de recordar, lembrando do futebol salão, as épocas do futebol federado, dos campeonatos do Inatel e, ultimamente, enfrentando os problemas sociais mais agudos com a realização de uma grande obra, o Lar Raízes do Navão. São factos que merecem ser nota deste aniversário, em que a mensagem é que o associativismo ainda não morreu e resiste numa época algo indiferente aos problemas do outro. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira comemora hoje o seu 75º aniversário. Atinge as chamadas Bodas de Brilhante. É uma data histórica que queremos exaltar. Tenho o privilégio de estar aqui hoje a representar esta instituição que se orgulha do seu passado historial e que muito tem contribuído para o desenvolvimento individual e coletivo da comunidade. É um momento de grande emoção, satisfação e envolvimento coletivo. Imagens, acontecimentos, datas refrescam a nossa memória coletiva. Em fevereiro de 1940 surge a Comissão de Iniciativa da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, liderada por Aparício Cardoso, coadjuvada por Francisco Conrado Besteiro, José Lopes Alho e David Henriques, com o nobre propósito de criar uma coletividade cujo objetivo central é superiormente transcrito na ata número 1 da Constituição, que passa a citar o seguinte excerto. Trata-se de uma obra de grande alcance social, proporcionando aos menos bafejados da sorte mais um bocadinho de luz e conforto. De facto, a simplicidade, mas simultaneamente profundidade destas palavras deram um mote, indicaram o caminho a percorrer. Foi, de facto, um bom presságio. Foi desde a primeira hora, com um forte envolvimento coletivo, que a SRMP, Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, dá os primeiros passos e ainda em 1940 surge uma orquestra de cordas, constituída por 10 violinos, 7 violas, 1 violão, 8 bandolins, 2 clarinetes, 2 flautas, 1 saxofone, 1 trompete, 1 trombone, 1 bombo, 2 mandolas, 2 pendaretas, 1 rabecão. Ao todo, 39 instrumentos. Em 1944, abandona as cordas e entra no mundo da música filarmónica, evoluindo rapidamente para uma banda filarmónica. Nos anos 50 e 60, é a fase de expansão da nossa banda filarmónica, apesar da sangria de muitos jovens que emigraram para a África. Nos anos 70, com os ventos da Revolução de Abril, mais um acontecimento marcante. Em 1975, a doação pela Dona Maria do Carmo Velasco, ex-proprietária da Quinta da Granja, do terreno para a construção de um campo de jogos visando a prática desportiva. Foi possível, nessa época, construir o nosso parque desportivo e desenvolver o conceito de desporto para todos em várias modalidades. No final da década de 70 e da década de 80,
Mais um caso de envolvimento coletivo. A equipa de futebol salão da SRMP, que marcou com a sua classe e fair play o futebol salão distrital da época. Foram uns primeiros 50 anos de história muito dignos que a todos nos orgulha. Mas os últimos 25 anos constituem, de facto, e para já, um grande desenvolvimento da nossa vida associativa. Tem havido muita utopia, muitos desafios que temos sabido conquistar. Foram marcantes, factos marcantes, como a grande qualidade e pujança da nossa banda filarmónica dos anos 90 e a Escola de Música e a nossa banda filarmónica atual. Foi a criação do nosso coro polifónico, há 21 anos, que tem sabido ocupar o seu espaço na música coral e que tem feito um percurso que muito dignifica a nossa associação. Foi a incursão por mais de uma década nos campeonatos distritais do Inatel do futebol de 11. Foi a ampliação da nossa sede, a construção do polidesportivo e melhoramentos significativos no nosso recinto para festas. Foi a aposta oportuna em atividades e eventos na área do desporto de natureza, promovendo a prática do desporto ao ar livre e na nossa bela região do Val do Nabão. Foi o retomar da realização das nossas festas anuais e a organização de múltiplos eventos inovadores nas áreas recreativa e cultural. Em 2009, mais um facto marcante, a nossa constituição como IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, e a vontade férrea de querer intervir de forma estruturada e empenhada na área social, surgindo como corolário dessa vontade o projeto concretizado Lar Raízes do Nabão. 2014 foi, de facto, um ano de grande aceleração, dedicação e realização. A nossa Escola de Música continua a ser um caso de sucesso. A alegria, espírito de equipa e grande profissionalismo estão sempre presentes. É um trabalho precioso no desenvolvimento individual e coletivo, formando músicos e cidadãos. Obrigado, professores da Escola de Música e alunos. A nossa banda filarmónica e o grupo de música ligeira deixam marca por onde passam. Muita atividade, grandes concertos, muitos momentos altos. É a nossa imagem de marca. Obrigado, mestre, Antunes e músicos. O nosso coro, digno representante da nossa tradição musical, continua firme e recomenda-se. O seu gosto pelo canto é contagiante. Continuam a nos encantar. Obrigado, mestre Serafim e coralistas. Mas 2014 é marcado pelo funcionamento em pleno do Lar Raízes do Nabão. É a nossa utopia, o nosso sonho tornado realidade. Foi um ano intenso de dedicação e trabalho. Conseguimos pôr a funcionar com qualidade esta importante infraestrutura social. Orgulhamos-nos da qualidade dos serviços prestados aos atuais 46 utentes do Lar Raízes do Nabão pelos seus 27 trabalhadores. Muito bem. Também um agradecimento muito especial às enfermeiras e médicos que nos garantem um bom serviço dos cuidados de saúde. Às entidades aqui representadas na mesa, o nosso obrigado pelos apoios que nos prestam. À Câmara de Tomar, que sabe reconhecer a importância para o Conselho das atividades que a SRMP desenvolve e pela postura positiva e atenta como aborda as nossas solicitações. Temos a expectativa que irá valorizar ainda mais atividades tão nobres para o desenvolvimento individual e coletivo como são a nossa Escola de Música, a banda e o coro e a nossa intervenção na área social no noroeste do Conselho. A Junta da União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, pela sua abertura e apoio que sempre nos tem dado. Em diversos temas temos trabalhado em cooperação e sentimos que existem todas as condições para aprofundar esta cooperação na dinamização da nossa freguesia. Um obrigado também ao CNIS e à União Distrital das IPSS pelo apoio que prestam às suas associadas e como defendem as IPSS. Sentimos-nos, de facto, suportados com órgãos como o CNIS. Um obrigado à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto pela forma como defendem o movimento associativo popular. Somos também uma associação cultural, recreativa e desportiva. A vossa ação
tem sido fundamental na defesa e valorização do movimento associativo. Em 9 de fevereiro de 1990 comemorou-se aqui o cinquentenário desta casa. Estive de manhã a ver os meus documentos e verifiquei isso. Nessa altura, era uma altura pouco turbulenta, não falamos nisso. Vamos dizer que quero desejar à nova direção as maiores felicidades. Todo o empenho é pouco e vimos ali registados na SRMP o que pede o Sr. Presidente e espero que isso se consiga. Isso é para bem da comunidade e cada vez mais é necessário que todos estejamos empenhados em colaborar e não criticar. Na nossa terra há muito esse hábito de criticar quem faz alguma coisa. Por quem não faz nada é mais fácil criticar. Portanto, desejo à coletividade, à nova direção, as maiores felicidades para o quadriênio que se avizinha, segundo os estatutos agora, assim reza. Gostaria também de deixar-vos uma palavra, que já foi dita hoje de manhã na missa, que o nosso parque, que era quem deveria estar aqui, e eu estou aqui sentado porque depois da missa fui falar com o seu padre. E a dizer-lhe o convite que tinha recebido da direção. Ele disse, eu não posso, está bem, seu padre, não há problema nenhum. E então, se quiser vá lá. E eu, convidado pelo Sr. Presidente, obviamente não iria recusar. Estou aqui a dizer-vos que o nosso padre, felizmente, já anda pelo seu próprio pé, sem amparo de ninguém. Contudo, a voz ainda está um pouco perturbada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito poucas freguesias podem orgulhar de ter uma coletividade com esta longevidade e com esta vitalidade. Portanto, muito nos orgulhamos por isso. Quero dizer aos novos membros eleitos da direção e os restantes corpos sociais que podem contar com a Junta de Freguesia para todas as iniciativas que possam engrandecer a nossa terra. Portanto, dentro das nossas possibilidades, contarão connosco com certeza. Lançar um desafio aos sócios. Portanto, o barco é muito grande, a tormenta também deve ser muito grande. Portanto, e a direção com certeza que não se importará que os sócios colaborarão, possam colaborar com esta direção, porque penso que seja muito importante e muito valorosa o apoio de todos. Naturalmente, os coralistas, os músicos, todos aqueles que fazem parte desta comunidade, desta coletividade, e permitam-me que vos deixe aqui 3 ou 4 notas que certamente foram por mim pensadas, ponderadas, quando pensei em vir a esta iniciativa. Nós vivemos no continente europeu, isto pode parecer que não tem nada a ver com aquilo que se está aqui a passar, mas tem, porque nós no continente europeu, uma cultura ocidental, dá muita importância a determinadas datas, sobretudo se essas datas tiverem números redondos. O 5, o 10, o 15, o 25, o 50, o 75. E hoje estamos aqui, de facto, a comemorar o 75º aniversário. Não é o mesmo que o 74º. Não há de ser o mesmo que o 76º. Isto, de facto, do ponto de vista cultural, vá-se lá saber bem porquê, isto tem, de facto, um significado diferente. E, portanto, hoje para nós é, de facto, um dia muito importante. É um dia muito importante para a coletividade, para a comunidade, e por isso é que nós nos juntamos aqui. Alguns, talvez os mais jovens, devem estar a pensar que grande seca. É mais ou menos isto que alguns estão a pensar. Mas eu desafio-vos a pensarem nesta sessão solene, sobretudo aos mais jovens, como sendo 75 anos de uma instituição que exatamente ao longo desse tempo permitiu que nesta comunidade se fizesse cultura, recreio, desporto, se convivesse, se interagisse, se conversasse, se namorasse, se casasse com pessoas que esta coletividade foi permitindo que elas se conhecessem umas às outras. Mas eu creio que há ainda um outro desafio, que é o desafio sobretudo para os mais novinhos que estão aqui dentro desta sala. Vocês provavelmente serão os únicos que vão ter a oportunidade de assistir aos 150 anos desta associação.
Alguns de nós talvez assistam aos 100, outros assistirão aos 125, mas alguns de vocês vão ter a oportunidade de assistir aos 150 anos. E se hoje fizéssemos uma fotografia com aqueles que têm entre os 10 e os 15 anos, que hoje estão dentro desta sala, é possível que daqui a 75 anos esses cá estejam e possam afirmar: eu estive nos 75 anos da coletividade da Pedreira. Portanto, vejam como aquilo que parece uma seca, afinal pode ser um momento histórico que vocês estão a viver. E deixo aqui o desafio a todos exatamente nessa perspectiva. Quando olhamos para os 75 anos desta associação, claro que 1940, 2 anos depois, rebenta a Segunda Guerra Mundial, entre 42 e 45 é tudo aquilo que nós sabemos, mas o que é verdade é que a coletividade resistiu a esse momento, tal como resistiu a 48 anos da ditadura fascista, tal como resistiu entre 1961 e 1974 a 13 anos de guerra colonial, que levou rapazes aqui de certeza absoluta. Alguns que podiam ser dirigentes associativos, podiam ser músicos, podiam ser desportistas. E, portanto, a coletividade foi resistindo a todas essas dificuldades. Resistiu certamente, que aí com alegria, ao 25 de abril de 74, mas a seguir houve muitos homens que eram dirigentes associativos nas coletividades a nível nacional, que foram desempenhar cargos públicos pela primeira vez, já em democracia, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, nos sindicatos ou nos partidos, nas associações, porque em liberdade foi preciso aproveitar-se todos aqueles que já tinham a experiência do movimento associativo. E o movimento associativo, aí mais uma vez, deu o seu contributo à sociedade portuguesa, mas passou por um período difícil, porque muitos dos seus quadros, daqueles que se tinham formado nestas coletividades, tiveram que dar essa ajuda em outras partes da sociedade. Bom, e chegámos, digamos, à situação que vivemos hoje, onde é muito difícil ser-se dirigente associativo. Porque a natureza das relações de trabalho em Portugal mudou, porque há muitas pessoas que têm dificuldade hoje, como dirigentes associativos, em ter tempo disponível para as suas coletividades, e por isso aceitam ir para a mesa da Assembleia Geral, ir para o Conselho Fiscal, mas hoje é difícil aceitar para ir para um cargo da direção. E por isso eu saúdo especialmente os colegas que agora aceitaram fazer parte dos novos órgãos sociais. É de facto de uma enorme coragem e que eu creio que deve ser saudado. De acordo com o nosso regulamento de galardões, que é um regulamento bastante exigente, diga-se, são atribuídas medalhas de honra ou de mérito, são galardões. Nós temos galardões e distinções. Os galardões são, enfim, os mais especiais, e as distinções são também formas de distinguir pessoas, mas não são, digamos, tão valorosos em termos do próprio regimento e dos próprios estatutos. Foi então decidido por unanimidade da direção atribuir, por altura dos 75 anos desta sociedade, a medalha de mérito associativa, que é composta de medalha e diploma. E por isso eu queria hoje aqui, em nome da nossa confederação, fazer a entrega da medalha e do diploma de mérito associativo à Sociedade da Pedreira. Agradeço imenso à Confederação das Coletividades esta distinção. Penso que será justo pela atividade desenvolvida por esta instituição. De facto, também quero realçar o papel, já referi no meu discurso, que a Confederação Portuguesa das Coletividades, o apoio que presta aos seus associados. Portanto, tive o privilégio também, de algum tempo, estar na direção e vi, de facto, a forma como se trabalha e como se defende o movimento associativo. É uma distinção que nos honra. Muito obrigado e força para continuarem a defender o movimento associativo. O Sr. Padre Lino Maia, como sabem, é padre e, portanto, os padres aos sábados e domingos têm muitas dificuldades em estarem presentes nestas atividades e
pede sempre a qualquer um dos elementos dos órgãos sociais para o representar. É difícil, de facto, estar aqui a representá-lo. É a mesma coisa que, em vez de vir o bispo, vir o diácono. É o mesmo caso. Por conseguinte, desculpem lá, eu não tenho dom da palavra dele, mas é assim mesmo. Esta instituição, agora de IPSS, há relativamente pouco tempo, é uma instituição que fez 75 anos, e eu tenho muito prazer de estar aqui, porque também tenho 75 anos, vou fazer 76 para o mês que vem, mas ainda só tenho 75, foi criada em 1940, foi o ano em que nasceu a minha mulher, portanto está tudo ligado, e quando nasceu esta instituição, a guerra já tinha começado há 6 meses, ou 7. Portanto, nasceu, a guerra começou em 1939 e lembro perfeitamente, com 5 anos, esses problemas todos que houve na altura da guerra. Eu já disse várias vezes, já vi aqui várias vezes e digo, gosto imenso de bandas, adoro coros e agora também adoro a vossa ação social, que na verdade é um passo importante no desenvolvimento desta comunidade. Adoro bandas por vários motivos. Primeiro, retira os jovens da rua e dá-lhes possibilidades a não andarem metidos em drogas e outras coisas mais. Adoro coros, porque normalmente os coros, salvo raras exceções, é constituído de pessoas com mais idade e, portanto, para não estarem em casa, em frente à televisão, e estão, de facto, a desenvolver a mente. Adoro a ação social, porque não só apoia também os jovens, também apoiam, de facto, os idosos. Tive muito gosto de vir assistir ao lançamento da primeira pedra, depois ao andamento das obras, depois à inauguração. Tive também muito gosto de saber que em finais do ano passado tiveram a assinatura de um pequeno protocolo, uma vez que não tinham protocolo nenhum. E uma instituição que tem um lar, sem protocolo, muito dificilmente poderá avançar ou ter possibilidades de meter aqueles que têm mais necessidades. E estas instituições nasceram exatamente para apoiar os mais necessitados. Mas, se não houver protocolo de cooperação, os mais necessitados, coitados, não entram. Ou a instituição tem fundos próprios para poder apoiar essas pessoas, ou então tem que ter mesmo um protocolo da Segurança Social para poder apoiar essas pessoas. Tenho conhecimento também que, possivelmente, até ao final deste trimestre, através do protocolo ou compromisso de cooperação que foi assinado em dezembro do ano passado, o Estado injetou neste setor mais 50 milhões de euros, exatamente para quê? Para que as instituições que tiveram protocolos, que tiveram construções, aliás, do POPH, em que não havia protocolos de cooperação, possam, este ano, pelo menos até 80% da capacidade da instituição, fazer um protocolo para 80% de facto da capacidade. Não é 100%. Antigamente era 100%, agora 80%. O que já não é nada mau. Isto é o conhecimento que tenho, porque foi o Sr. Secretário de Estado que o disse, porque as instituições que fizeram obras através do POPH, PRODES ou coisa assim do género, não tinham direito a protocolos de cooperação. Que eu chamo de disparate, porque se há verbas do Estado, se há verbas da parte europeia, se há verbas da parte das próprias instituições e da comunidade, por que razão é que estas instituições não tinham direito a esses protocolos? Felizmente isso vai acontecer, espero eu, pelo menos foi o prometido. Espero também que a vossa instituição, agora que tem novos órgãos sociais, não quer dizer que os outros, eu considero que serão quase os mesmos, com salvo raras exceções, nós sabemos das dificuldades que é arranjar uma instituição, uma direção. Porque é muito fácil criticar. Eu não estou contra a crítica, mas tem que ser uma crítica construtiva. Sim, senhor, criticar aquilo que julgam que está mal, mas construtivamente. Dizer aos dirigentes
epá, vocês fizeram isto mal, não sei o quê. Os dirigentes também têm direito a defender. Assim, dizer, epá, você afinal está a falar assim, mas também não está a ver bem o caso. E às vezes destas conversas saem, efetivamente, assuntos importantes. Não quer dizer que as pessoas não possam criticar. Criticam, sim senhor, mas construtivamente, e quando forem convidados para fazerem parte das direções ou dos órgãos sociais destas instituições, não venham com o choradinho dizer, eu não posso, a minha mulher em casa não deixa, eu tenho muito que fazer, coitada da minha mulher que já está há 30 e tal anos a aguentar no voluntariado. Eu já estou 34 anos voluntário e qualquer dia estava à espera que ela pusesse as malas à porta. E efetivamente não acontece, porque ela também foi voluntária durante muitos anos e trabalhou imenso. Por conseguinte, é uma pessoa que sabe que, na verdade, as pessoas que têm voluntários nas instituições sabem que, na verdade, muitas das vezes esquecem-se da própria casa em prol das instituições onde estão inseridos. E às vezes isso não é compreendido pela maior parte das pessoas. Algumas compreendem, mas há outras que não compreendem. Não vou alongar mais, porque efetivamente não estão aqui para me ouvir, mas quero também desejar que o lar do Raízes do Navão tenha futuro próspero, os seus trabalhadores, que as pessoas nem fazem ideia do trabalho que têm e ganham mal. Reparem, os trabalhadores das IPSS, comparativamente com outras áreas, ganham muito mal. E se eles fossem a fazer greves constantemente, eu não sou contra a greve, porque eu também fui trabalhador e fiz, mas se fossem a fazer greves constantemente, como se faz por aí fora, já repararam que era o lar agora estar 2 ou 3 dias com os trabalhadores em greve, os desgraçados dos idosos sem apoio como deve ser, os filhos a dizer como é que eu agora vou tratar do meu pai ou da minha mãe. Portanto, estes trabalhadores ganham mal, muitos deles ganham mais ou menos o ordenado mínimo nacional, salvo raras exceções de algumas instituições que pagam um bocadinho acima, mas também, um bocadinho acima também não é muito. Mas, felizmente, é um posto de trabalho e tem que ser mantido. Tal como eu falo por mim, estou convencido que vocês também estão ansiosos para ouvir aquilo que a gente já há muitos anos adora ouvir, que é, seja uma banda, seja uma orquestra, seja um coro, porque sabem que há muitos anos também na minha casa entrou, já lá vão dezenas de anos e todos os dias tenho que ouvir música. Mas eu adoro e gosto de ver e vamos acompanhar-vos este ano. Vai fazer mais umas caminhadas aqui com a vossa banda durante a nossa grande festa dos tabuleiros. Queria agradecer então também ao Presidente da Direção o convite que fez realmente à instituição, representante do povo do Conselho de Tomar na minha pessoa. E, como eu dizia, não quero roubar muito mais tempo, porque estamos ansiosos para ouvir esta juventude, alguns deles amigos, outros meus ex-alunos no ensino. E, certamente, também estão ansiosos por ouvir o coro, também, como sabem, como disse, também faz parte do dia-a-dia lá da minha casa e que deu aso aqui a minha filha também que seguisse música e andasse também nestas andanças. Dá os parabéns realmente aos órgãos sociais desta instituição pelo trabalho que têm realizado, que sei, acompanho e eles sabem que eu acompanho e gosto, e também não esquecer o trabalho que têm feito não só aqui, como já foi dito, naquela linda casa lá embaixo, no lar Raízes do Navão. Não só a direção do lar, como também, como foi já dito aqui, com todo o merecimento, também aos funcionários, a toda aquela equipe que realmente, sem eles, e como disse também já aqui, não é pela fortuna que ganham, mas pelo amor que eles têm realmente àquela gente que lá, aos utentes daquela casa, menos jovens. Sublinhado, efetivamente, da importância que as coletividades ou associações, ambas as palavras são interessantes, as coletividades têm para as suas comunidades. As coletividades são efetivamente organismos vivos, porque não são entidades abstratas, são tão ou mais dinâmicas conforme as pessoas que todos os dias as compõem, começando lá está, nos seus dirigentes, mas em todos os outros. Têm momentos melhores, têm momentos piores,
Esta casa, obviamente, que ao longo dos seus 75 anos também já os teve, lá está, uns melhores, outros piores. Está num momento bom, num momento pujante, e isso é de sublinhar, e isso de facto é muito importante. Sublinhar também, de facto, a importância que quem aceita voluntariamente vir trabalhar para estas instituições, nomeadamente nos seus órgãos sociais, a importância e a responsabilidade e a dificuldade que, efetivamente, nos dias que correm, muitas vezes existe, porque não é fácil, de facto, todo o tempo, a paciência, a disponibilidade, algumas chatices que se vão encontrando pelo caminho, e, portanto, não é fácil, nos dias que correm, encontrar pessoas com essa disponibilidade. E, portanto, aqueles que o fazem, dando o melhor de si em prol dos outros, em prol de uma instituição, em prol de uma comunidade, devem sempre, independentemente das críticas que também merecem, devem sempre ser elogiados. E por isso queria deixar também esse sublinhado. As coletividades foram surgindo muitas vezes ao longo da nossa história como formas muitas vezes de conseguir alcançar aquilo que muitas vezes competiria ao próprio Estado. E por isso ao longo do tempo elas vão no fundo introduzindo nas suas comunidades aquilo que de outra forma muitas vezes não seria possível. Em determinada altura a música, por isso é que há tantas bandas filarmónicas, nomeadamente centenárias, porque houve um determinado movimento numa época em que isso se entendia que era uma questão essencial e, portanto, apareceram tantas. Noutras alturas, o desporto, nas suas diversas modalidades. Naturalmente, o lazer, o convívio, está sempre presente. Mas nos dias que correm, há uma área que, obviamente, é muitas vezes aquela que é a mais importante, ou que se sente como maior necessidade. Também porque as outras, lá está a cultura, o lazer e outras áreas, a nossa sociedade evoluiu a ponto que muitos de nós hoje temos casas melhores, temos outras condições de vida e, portanto, essa muitas vezes já não é aquela primeira necessidade que as coletividades vão encontrando, mas uma delas é seguramente as questões que têm a ver com a ação social, com as questões sociais. E esse é também um motivo de homenagem aqui à sociedade da Pedreira e aos seus dirigentes, que em bom tempo verificaram isso e meteram mãos à obra e abriram esse caminho, e hoje ele é uma realidade, e uma importante realidade, não só para esta freguesia, mas para este concelho. O lar Raízes do Navão demorou o seu tempo, teve com certeza as suas dificuldades e requereu muita energia, muita paciência, muita vontade dos seus dirigentes, mas hoje está aí, é uma realidade, não é obviamente ainda uma realidade plena no sentido da sua ocupação, mas é um percurso, e isso de facto é muito importante e é uma das questões que mais devemos elogiar numa coletividade que com este tempo, com este número redondo que são os seus 75 anos, consegue ir estando à altura do seu tempo. E, portanto, é também um motivo de homenagem para os seus dirigentes e para os seus sócios que souberam estar à altura dos seus fundadores, verificando, não deixando cair aquilo que são os seus pergaminhos, nomeadamente na banda que efetivamente lhe deu razão de nascer, mas sabendo encontrar outros caminhos e procurar resolver outras necessidades, como é este caso do lar, e como com certeza serão outros que irão surgindo para outros 75 anos. Portanto, para finalizar, dar os parabéns em meu nome, em nome de todo o município e da Câmara Municipal e da Senhora Presidente, que não está aqui, apesar de ser este número redondo, porque está neste momento a chegar a Lisboa, onde vai representar o município, na homenagem que vai ser feita a uma outra instituição do nosso concelho que também está a comemorar um número redondo, o Sporting Tomar, que está a comemorar o seu centenário e que hoje vai ser homenageado no intervalo do jogo em Alvalade, e portanto a Sra. Presidente está a caminho de lá e só por isso não está aqui, mas não queria deixar este sublinhado da importância que é para nós destes 75 anos. A coletividade da Pedreira é, se não me está a falhar nenhuma, a segunda mais antiga fora da cidade, e mesmo dentro da cidade não há muitas mais antigas que a Pedreira, e por isso
que todos os dias continuem a fazer desta coletividade e desta comunidade algo dinâmico, porque, como disse no início, as associações, as coletividades são organismos vivos e dependem sempre do dinamismo daqueles que em cada momento a puxam para a frente e a vão fazendo acontecer.